Fala pessoal, queria gravar esse vídeo aqui rápido, um vídeo rápido sem edição, se eu conseguir. Então, se os cachorros fizerem barulho aqui, tentem não ligar muito. Esse período que a gente está passando, esse período dessa doença, eu vou evitar falar o nome, porque eu sei que o algoritmo do YouTube não gosta muito. Ele está trazendo à tona uma série de tensões que tem na sociedade, né? Tensões principalmente relacionadas a crenças das pessoas, né? Crenças políticas, ideológicas e também crenças religiosas que estão cada vez mais se misturando a essas outras crenças de outras naturezas, digamos assim, né? A situação que a gente está hoje, eu estou gravando esse vídeo dia 26 de março, então a gente sabe que a situação hoje está piorando muito. Os próximos dias vão ser muito difíceis aqui no país. Então eu acho que essas tensões também vão piorar nos próximos dias. E o que me chama a atenção, e é o que eu gostaria de discutir aqui nesse vídeo, é que alguns religiosos parecem estar se isolando cada vez mais da sociedade. Eles parecem estar assim, entrando dentro de uma cultura que é alienada do resto da sociedade e se alienando cada vez mais e fechando as portas para isso. Então, a gente fala muito de polarização da sociedade e tal, mas eu acho que a questão é que nem é a polarização, mas bolhas. Sempre houveram bolhas dentro do contexto religioso. Isso nem necessariamente é uma coisa ruim, porque a ideia da religião, pelo menos da religião cristã, é propor uma moralidade mesmo, e às vezes o restante da sociedade não está de acordo com essa moralidade. Então as bolhas até certo ponto são naturais, ao meu ver. O problema é quando as bolhas impedem as pessoas de se relacionarem com as outras. As bolhas se tornam muros. E esse é o ponto que a gente está vendo hoje. Na época de Jesus chegou a criticar essa ideia desse isolacionismo. A tendência do contexto religioso na época de Jesus era ser bastante isolado, né? A gente estava vivendo um judaísmo num período pós-exílico, e o exílio foi causado, dentro da percepção da própria religião judaica, ali do contexto de Jesus, foi causado justamente por causa da idolatria, por se envolverem com povos idólatras e pagãos, e a tendência da religiosidade na época de Jesus foi ir para o outro oposto. A gente não pode olhar para os pagãos, a gente não pode se relacionar com eles, a gente não pode sentar para comer com eles. E aí acabou criando aquela muralha, né? Jesus, lá em Mateus 5, os versos 13 a 16, ele fala da luz do mundo, do sal da terra, que é justamente o seguinte: vocês são a luz do mundo. Uma luz não serve para nada se ficar escondida debaixo da mesa. Ela tem que brilhar, ela tem que sair para o mundo brilhar. Vocês são o sal da terra, se o sal perde o sabor, não serve para nada. É para ser jogado fora e pisado. O sal tem que se misturar, ele tem que estar onde estão as pessoas. Então eu percebo que Jesus tinha uma postura muito crítica em relação a essa tendência isolacionista que tinha ali na época. Então, essa tendência de se alienar das pessoas me parece muito contra a proposta de Jesus do que a gente deveria pensar, o que deveria ser cristianismo. E agora, nesse período dessa doença que está se espalhando, as coisas se tornam ainda mais tensas, ainda mais fechadas. Uma coisa que eu vejo muito por aí, e que eu já cheguei a discutir ali no Twitter com o pessoal, e que para mim é um símbolo muito grande disso, é nesse período de uma doença tão contagiosa, ainda terem cristãos brigando para que se possa ir para as igrejas, se amontoar dentro das igrejas para fazerem cultos presenciais. E ainda dão motivos bíblicos para isso, né? Bíblicos, entre aspas. Pegam lá textos bíblicos que são promessas de restauração e tal. Falam, tá vendo? 1000 cairão ao seu lado, 2000 à sua direita, você não vai ser atingido. Então você tem que ir para a igreja. Ou seja, a leitura de um texto falando que Deus vai te proteger é que você tem que ir para a igreja que Deus vai te proteger. Primeiro, não existe uma promessa divina que ninguém nunca vai ficar doente se for fiel a Deus. Pessoas muito fiéis ficam doentes. Pastores estão morrendo nessa pandemia.
E eu digo isso porque eu conheço um pastor da minha igreja, era um pastor que frequentava a minha igreja, ele não era o pastor da igreja, mas ele trabalhava, digamos, na administração da igreja, mas foi pastor de igreja e agora tinha essa função mais administrativa, morreu, tinha a minha idade, inclusive, deixa uma filha pequena, e morreu, e não foi por falta de fé que ele morreu, né? Da minha religião, a gente ouve notícias de pastores morrendo toda semana, pelo menos 2 ou 3. É muita gente que está morrendo, muito cristão que está morrendo, muito pastor que está morrendo, muito líder religioso que está morrendo. Não existe na Bíblia uma ordem para se ir para a igreja. Não existe na Bíblia um lugar falando vocês têm que ir para a igreja, independente do tipo de doença que estiver atingindo. Esse pensamento ele é estranho ao texto bíblico, ele não existia na igreja primitiva, ela é uma invenção do cristianismo moderno e está levando as pessoas à morte. E o maior problema é o levar as pessoas à morte, é você empurrar as pessoas à morte com uma justificativa religiosa que está fazendo as pessoas se isolarem cada vez mais. Alguns cristãos, é claro, não estou falando de todos os cristãos, mas é uma preocupação minha porque na percepção das pessoas que não são religiosas, não tem muito essa diferença. As pessoas que não são religiosas não estão vendo as igrejas que estão fechando, mas as igrejas que estão abertas. E que as pessoas que estão mandando as pessoas irem para a igreja aí falando, dando essas promessas de que vai ficar tudo bem. E a gente chega aqui num ponto que para mim é o mais triste até, é como o conspiracionismo é mais comum dentro dos ambientes religiosos do que fora. O que reforça a tese de muita gente de que a religiosidade faz as pessoas ficarem burras. E é sedutor esse tipo de pensamento, porque você vê as pessoas usando justificativas religiosas para teorias da conspiração, para loucuras, para fazerem coisas que não têm absolutamente nenhum sentido. É muito difícil conviver com isso, e é difícil explicar exatamente isso. Será que é porque as pessoas mais simples são atraídas pelo pensamento religioso? Ou se o pensamento religioso que poda as pessoas deixam elas mais burras? Ou não, na verdade, existe uma cultura, que é o que eu acredito, existe uma cultura religiosa específica e que é adepta desse conspiracionismo e que atrai pessoas conspiratórias e que faz as pessoas que estão lá dentro se tornarem criarem uma desconfiança a todo o pensamento racional, a tudo que é questionador, a tudo que é científico. Então, para mim, essa é a realidade. Existe uma cultura religiosa que é emburrecedora. Com isso não estou falando que todo religioso é burro ou que todas as culturas religiosas são emburrecedoras, mas existe uma cultura religiosa emburrecedora e que se torna cada vez maior, mais adepta. Isso a gente vê em algumas pesquisas que deixam isso claro. Eu vou deixar essa pesquisa na descrição do vídeo, mas existe uma pesquisa nos Estados Unidos em relação aos movimentos anti-vacinas, que agora, inclusive, se torna cada vez mais sério. E eles veem a intenção de se vacinar de acordo com a afiliação religiosa. E a pesquisa mostra o seguinte, né? Entre os protestantes, de forma geral, 36% dizem que não vão se vacinar, ou provavelmente ou definitivamente. Entre os católicos o número diminui, 22%. E a gente tem aqui ateus, o grupo cai para 10%. 90% diz que vai se vacinar. Na verdade, 70% diz que vai se vacinar e 20% já tomou pelo menos uma primeira dose. Aqui entre o grupo dos ateus. Na verdade, a pesquisa divide em 3 grupos. Os protestantes, de forma geral, 36% dizem que não vão se vacinar. Os católicos, 22% não vai se vacinar. E os não afiliados, que não seguem uma religião, 28%, que na verdade fica entre os católicos e os protestantes aqui, não é tão ruim. E quando a gente entra do grupo do não afiliados, os ateus só 10%, como a gente comentou, os agnósticos 20%, e os que não seguem nenhuma religião em particular, aí aumenta bastante, 36%, que é o mesmo grupo dos protestantes de forma geral. Só que quando a gente entra no grupo dos protestantes, é que a gente vê uma diferença muito grande entre diferentes culturas protestantes.
A gente tem aqui os protestantes brancos. Existe uma cultura de protestantismo branco nos Estados Unidos, aqui não é tão forte, mas entre os protestantes brancos não evangélicos, aqui provavelmente eles estão se referindo aos protestantes tradicionais, né, aos grupos históricos protestantes, só 27% diz que não vai se vacinar. Se aproxima até dos 20% dos agnósticos aqui, e bem menos do que os 36% dos que não seguem nenhuma religião. Entre os protestantes negros evangélicos, sobe um pouquinho mais, 33% não vai se vacinar. Só que quando a gente vai para os protestantes evangélicos brancos, o número explode para 45%, quase metade dos evangélicos brancos dos Estados Unidos não vai se vacinar. Isso é interessante, foi até um amigo meu que não é religioso que me mandou essa pesquisa me perguntando se tinha alguma justificativa teológica para isso. O que é engraçado é que não, porque a gente vê a diferença entre os brancos e negros protestantes nem é teológica, entre os brancos e negros evangélicos nem é teológica, mas é mais uma cultura religiosa. Então existe uma cultura que a gente vê claramente que está mais enraizada aqui nos evangélicos brancos dos Estados Unidos, que é anti-vacina nessa situação onde tem tanta gente morrendo, onde essa doença já está totalmente sem controle. E a gente vê um pouco disso no Brasil também se manifestando. Embora a gente não tenha essa diferença entre protestantes evangélicos brancos e negros, a gente vê que existe uma certa cultura que é evangélica, não que todos os evangélicos pensem assim, mas existe uma cultura evangélica no Brasil que é conspiracionista, que é isolacionista, que é anti-vacina, que é anti-ciência, que é anti-pensamento crítico e que é inclusive anti-bíblica. Não é muito de sentar e estudar a própria Bíblia. São anti-conhecimento de forma geral. Bom, para concluir o vídeo, o pessoal às vezes diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Inclusive é um texto bíblico, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 18 a 25. Não diz exatamente que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas põe em oposição aqui a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens, né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas nem toda loucura para os homens é sabedoria para Deus. Às vezes, a loucura para os homens é só loucura mesmo. Pensa nisso. Não é porque as pessoas estão dizendo que você é louco que quer dizer que você segue uma sabedoria de Deus. Provavelmente você é só louco mesmo. Provavelmente você está só fazendo besteira mesmo, pensando besteira. Por causa de alguns cristãos, as pessoas estão pegando cada vez mais ranço do cristianismo, né? Por causa de alguns cristãos, as pessoas estão perseguindo o cristianismo, mas não por causa do evangelho, por causa de ignorância, por causa de intolerância, por causa de uma série de coisas que aparecem, que afloram dentro do cristianismo, que fazem os não religiosos criarem uma desconfiança imensa do cristianismo. O trabalho que vai ser para a gente correr atrás desse prejuízo da imagem do cristianismo que alguns cristãos estão causando e que está se tornando cada vez mais clara agora nesse momento tenso que a gente está vivendo, onde tem tanta gente morrendo, o estrago que está fazendo, a gente vai conseguir recuperar isso só em muitas gerações. Agora, cada vez mais, as pessoas que não são cristãs não querem nem ouvir falar de Cristo, porque não gostam do fã-clube dele.